Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rock Progressivo e Além. Como o próprio nome diz, o título desse vídeo diz, esse é um vídeo comemorativo, né? Afinal, cheguei à marca dos 1000 inscritos, então resolvi fazer esse vídeo de agradecimentos e também vou fazer um apanhado geral aqui do canal, vou fazer um histórico, contar toda a história aqui do meu canal. Então, por esse motivo, o vídeo pode ficar um pouco comprido, eu acredito que vai ficar comprido, mas assim, eu não vou dar aqueles recados iniciais como eu sempre dou, para não ficar mais comprido ainda, e também porque em algum momento do vídeo, em alguns momentos, eu vou acabar falando um pouco, assim, tudo aquilo que eu falo antes, eu vou acabar falando durante o histórico esse que eu vou fazer. Mas claro, antes de mais nada, eu tenho que agradecer muito a todo mundo que está inscrito. Se não fosse essas inscrições, eu não estaria fazendo esse vídeo comemorativo, então deixo o meu agradecimento a todo mundo aqui que está inscrito no canal, a todos que de alguma maneira contribuíram para isso. Como eu falei, eu vou ainda citar alguns durante esse histórico, né? E muita gente pode estar se perguntando assim, mas tem canal que consegue 1000 inscritos num dia. O meu levou 3 anos, né? É que assim, quando eu criei esse canal, não tinha essa intenção. Eu não imaginava que fosse chegar a esse ponto. Então, para mim, sim, é um motivo de comemoração, porque eu vou explicar direitinho a real intenção quando eu iniciei o canal. Não tinha essa pretensão, né? Mas no fim ele foi crescendo e chegou a esse ponto e muita gente contribuiu para isso. Então, vou fazer primeiro um histórico aqui. Mais uma vez, agradeço todo mundo aí que está inscrito. Mas agora sim, a respeito do canal. A história aqui do meu canal é o seguinte. Antes desse aqui, antes do Rock Progressivo e Além, eu tinha um canal aqui no YouTube chamado FRK, que é Família Reis Klein. O que era? Um canal para toda a minha família. Então, tinha vários vídeos diferentes, de estilos diferentes. Vários assuntos mais variados mesmo, inclusive música. E aí, o que acontece? Veio a pandemia, e na pandemia muita gente passou a adquirir novos hobbies, né? Novas rotinas e outros afazeres, assim. Eu também adquiri alguns hobbies diferentes, um deles até, aprendi a montar o cubo mágico sem olhar, né? Isso eu consegui fazer, isso foi uma façanha que eu consegui durante a pandemia. A gente estava saindo menos de casa, tinha menos coisa para fazer, então a gente acaba aprendendo outras coisas. E outra coisa que eu aprendi então foi a fazer aqueles vídeos de collab. O que acontece? Começou a aparecer bastante vídeo para mim desse estilo collab. Para quem não sabe, collab, que eu sempre falo aqui, é collaboration, vem da palavra inglesa collaboration, que são aqueles vídeos que alguém grava alguma coisa num lugar, outro grava em outro lugar e tal, de vários lugares diferentes, e alguém junta tudo e faz um vídeo só. Então, principalmente, os vídeos que eu mais via eram com relação à música. Então, vídeos que as pessoas gravavam em vários lugares diferentes e saíam um vídeo só com todas essas gravações num vídeo só. E aí, então, eu aprendi a fazer, aprendi a usar o programa para fazer isso aí. Daí eu pensei, poxa, eu tenho bateria, eu tenho teclado, eu tenho violão, eu não tinha comprado a guitarra ainda. Eu tenho uma noção de piano, eu estudei piano aos 12, 13 anos, mais ou menos, fiz 1 ano e meio. Um pouquinho eu ainda lembro, né? E violão sempre arranhei sozinho, sempre inventei de tocar sozinho e tal. A bateria, que é o meu instrumento mesmo, né? E eu resolvi querer aprender isso aí, aprender a fazer vídeo de collab. Daí eu aprendi a usar o programa e inventei de fazer algumas músicas. Então, o que acontece? Nesse FRK eu botava esses vídeos lá. Eu já tinha alguns vídeos de música lá também no FRK e comecei a botar esses de collab também. Quando eu percebi, eu estava só botando esse tipo de vídeo no FRK e eu pensei, poxa, eu tenho que criar um outro canal para mim. Que aquele canal era da minha família, não era canal para os vídeos de collab. E aí, então, eu criei esse outro canal aqui, só que ainda não tinha o nome, que tinha só o meu nome mesmo. Essa era a intenção de eu criar esse outro canal, botar tudo que se referia à música nele. Então, tudo que tinha relativo à música no FRK, eu passei para esse canal aqui. Inclusive, claro, os vídeos de collab. Então, os primeiros vídeos de collab que eu fiz estavam lá no FRK, então eu copiei para cá. Então, quem for ver aqui os primeiros vídeos aqui do meu canal, são 3 vídeos de eu fazendo um solinho de bateria em 2010, na casa de praia da minha irmã, a casa toda fechada, então a acústica é horrível. Eu gravei numa máquina fotográfica digital, então ficou horrível, mas vale o registro. Então eu gosto desses registros assim, eu botei junto. Tinha lá no FRK, trouxe para cá. E também tem alguns vídeos de quando eu participei de um festival no meu colégio, a gente chamava de FICA, Festival Interno da Canção Enchetana, no Colégio Anchieta de Porto Alegre. Eu participei de 2, de 1992 e 93, eu tava cabeludão aqui na metade das costas aqui. Nesse caso, quem gravou foi uma produtora, a Merck Video gravou, e eles disponibilizaram para quem quisesse comprar. Daí eu comprei a gravação, a gente tocou 2 músicas, o de 93 no caso,
Então, eu comprei a fita e depois de muito tempo com a fita de videocassete, um amigo meu, ele passou para o computador. Daí eu consegui botar, então, no YouTube. Além disso, também tem matéria da MTV, também está aqui lá no início dos primeiros vídeos aqui do canal. Tem matéria da MTV porque eles cobriram o FICA, na verdade, assim, 92, 93 foi o 13º e o 14º FICA. A MTV no 13º de 92 eles começaram a cobrir esse evento. Então no 14º em 93, a Astrid, que aquela famosa Astrid Fontinelli, ela que foi a apresentadora. Então já tinha mais matéria, tinha mais alguma coisa sendo divulgada. Daí eu botei então alguma coisa, tem uma matéria da MTV e tem também as músicas, 2 músicas inteiras, já estavam no FRK, passei para cá também. Depois disso, então, eu comecei a fazer os vídeos de collab, né? Isso tudo no FRK. E aí, o que acontece? Então, como eu falei, eu aprendi a fazer esses vídeos e fui fazendo alguns. O primeiro que eu fiz, então, eu estava recém começando a aprender, ficou bem ruim, a edição tá horrível. Mas é aquilo que eu digo, vale o registro para brincar e tal. Então, o primeiro que eu fiz foi com a minha família toda, eu, minha esposa, meus 2 filhos, a quem eu agradeço também, de público aqui. Fizemos The Mamas and the Papas, California Dreaming. Eu vou dar a lista aqui, tentar ser rapidinho. Todos os vídeos de collab, então, separados por playlist, né? Eu vou dar aqui os vídeos, a lista dos vídeos que tem nas playlists. Então, a primeira playlist que tem é os de collab mesmo. Então, retirado lá do FRK. O The Mamas and the Papas, California Dreaming, depois George Harrison, My Sweet Lord. Projeto Paralelo, que é uma música que eu criei lá por 94, 95, não sei. Mas eu nunca tive ferramentas para gravar. Quando eu aprendi a fazer o collab, eu pensei, poxa, lembrei da minha música, vou reaprender como é que era mesmo tal, e aí eu fiz, consegui gravar. Depois dessa eu me meti a fazer a La Villa Strangiato do Rush, né? Eu tocando só no violão, teclado e bateria. Só que assim, quem for ver tá escrito ali, versão FRK. Por que eu botei isso? Porque falta uma parte aqui, tem várias partes que estão erradas, tá diferente, mas eu digo, não, essa é a versão FRK, é a minha versão é assim, então ela tá certa, não tem nada de errado nela. Depois então, uma outra que se chama Projeto Paradoxo, que é uma minha também que eu criei antes daquela outra. Elas não tinham nome, eu criei aqui só para botar mesmo no canal. Na verdade, eu botava no YouTube e depois botava no Facebook também. Só divulgava assim, ainda não tinha um canal específico para isso. Depois Kraftwerk, The Model, o Roy Orbison, You Got It, Frank Porcel, a música do Concorde, que eu adoro. Os Incríveis, Milionário, eu fiz para homenagear o meu sogro, que adorava essa música, ele já hoje é falecido, ele tocava violão, e ele adorava isso aí. The Shocking Blue, Venus, essa música teve a participação de um outro cara, o Renan, lá de Jundiaí, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas também deixo meu agradecimento para ele, ele tocou guitarra e baixo nessa música, eu não teria conseguido se não fosse ele. Depois eu fiz o tema de abertura do Spectrum Man, para quem não sabe, eu vivi minha infância nos anos 80, então eu via direto Spectrum Man e adorava, sempre adorei. Tem até boneco dele aqui, tem uns bonecos assim, é coisa da minha época mesmo. Então tem muita coisa, muita música, inclusive, que não é meu estilo, mas eu adoro ouvir porque me lembra, principalmente anos 80, como o Wagner Xavier, aquele que eu faço os bate-papo, como ele costuma dizer, memória afetiva. Então vi todos os episódios e tal, e eu sempre adorei aquela música de abertura do Spectrum Man. Daí fiz também, e graças a essa música, eu fui convidado para participar de uma live de 50 anos do Spectrum Man, e quem organizou foi o Luiz Nunes, que é o dublador, quem dublava o Spectrum Man, e o Kenji, para quem conhece, né, o seriado, ele que fazia a dublagem. Então daí ele convidou, a gente fiz até a abertura da live, mas daí só no violão, eu, minha esposa, meu filho, e foi assim uma honra, assim, foi muito legal ter feito aquilo, graças a esse vídeo aí, então, do tema de abertura. Bom, além dele, Beatles, Eleanor Rigby, Gazebo, I Like Chopin. E aí o próximo, então, veio um cara, uma outra participação, um cara de Porto Alegre, o Rodrigo Vera Cruz. O cara canta muito, muito, toca baixo, guitarra, bandolim, violão. Então, sem ele também eu não teria conseguido fazer várias aqui. Também deixo meu agradecimento, não sei se o Rodrigo vai ver esse vídeo. Rodrigo Vera Cruz, de Porto Alegre, agradeço muito, se não fosse pela participação dele, vários vídeos aqui eu não teria feito. O que eu fiz com ele? Que o The Smiths, There Is a Light That Never Goes Out, Joy Division, Love You Tears Apart, The Cure in Between Days, Chris Isaak, Wicked Game, Pixies, Here Comes Your Man. Essa eu não gosto muito, mas como cada um ia dando uma sugestão, cada um ia pedindo alternadamente, essa foi ele que pediu.
e R.E.M. Losing My Religion. Além dessas, eu fiz também uma outra alternado. Nesse meio tempo, eu fiz uma sozinho também do Spectrum Man, que era a música de transformação e batalha dele, que deu um trabalhão, mas ficou bem legal, achei bem legal de fazer. Essas todas estão na playlist de collab, playlist de collab. Só mais um detalhe, o Rodrigo Veracruz, esse que fez várias músicas comigo, depois que ele fez todas essas, ele me falou que ele é filho do Cláudio Veracruz, do Bicho da Seda. Então, não é à toa que o cara é um baita do músico também. Vamos lá, depois dos vídeos de collab, o que acontece? Também no meio tempo, lá quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu lembrei que eu tinha participado de um programa na rádio Univates, que dá uns 30 quilômetros daqui. Eu moro em Teutônia, aqui, no Rio Grande do Sul. Essa rádio é em Lajeado. E eu participei de um programa chamado Falando de Rock. E eu falei só sobre progressivo, claro. E levei 4 músicas lá. Então foi um programa bem interessante. As 4 músicas que eu levei é Summer 68 do Pink Floyd, La Villa Strangiato do Rush, música da banda da minha vida, né? E mais 2 bem desconhecidas. Eu levei o Tabula Rasa e o Luovo de Colombo também. O pessoal adorou lá. Bom, isso também tá no canal, tá sozinha. Essa não tá em nenhuma playlist. Aí o que acontece? Eu tinha vontade também, assim, os vídeos de collab dá muito trabalho. Dava muito, muito trabalho para fazer. Não só para tocar, principalmente a edição. Aí eu parei um pouco, até minha bateria não tá toda aqui, tá só uma parte aqui, outra parte dela tá na igreja, eu toco na igreja aqui também, aqui perto. Deixei ela lá, fica bem mais prático para mim. E eu tinha vontade de falar sobre música também. Então eu só tocava, não falava nada. Só que eu tava meio travado, assim, não tinha muita coragem. E aí eu encontrei um cara no Facebook que eu não via há muito tempo. Ele tinha um fórum de progressivo, Carpet Forum é o nome, fórum de bate-papo assim, de progressivo. É o Jason Byers, esse é o nome, é o nickname dele, é o Jason Byers. Esse cara tinha esse Carpet Forum lá por 2006 ou 2007 por aí. Então eu encontrei ele e ele me deu essa ideia. Por que tu não faz um vídeo falando sobre música? Do nada ele me falou isso. Eu já tinha vontade de fazer isso, mas eu não sei porque não, tá. Me deu um baita do empurrão. Foi esse empurrão dele aí que me fez começar. Tanto que o primeiro bate-papo que eu fiz foi com ele. Então eu agradeço também de público pro Jason Byers, com quem então fiz o meu primeiro bate-papo. A gente falou bastante sobre progressivo, sobre o Carpet Forum também. E aí depois dele, e aquilo, né? Eu sempre falo, não sou entrevistador, não sou nada, mas eu fazia uns bate-papo mais ou menos assim, como se eu fosse um entrevistador. Isso também não era bem o que eu queria. Mas enfim, depois dele eu resolvi fazer com outros. Então eu fiz com o Pedro Guiço também, quem eu agradeço. Ele é compositor de jingles, fez muitos jingles para propagandas aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Depois o Léo Joas, esse cara, ele foi colega do meu irmão. Até assim, também tenho que agradecer de público o meu irmão, porque foi graças a ele que eu conheci o progressivo. Ele levou o Rush lá para casa, levou discos do Rush, levou várias outras bandas, ele levava disco lá para casa. Ele foi, vamos dizer, a porta de entrada para esses discos, para essas bandas, para eu conhecer. Então, se não fosse ele, eu não ia conhecer nada disso. E o Léo Joas, esse cara foi colega do meu irmão e ele que emprestou esses discos pro meu irmão. Então, até no primeiro vídeo que eu fiz, a gente fez 2, no primeiro vídeo que eu fiz com ele, eu falei, tu sabia que tu é um dos responsáveis por eu gostar de progressivo? Ele disse, não. Aí eu expliquei, né? Então, fiz 2 vídeos com ele. Fiz um com o Edson Erdmann. Esse cara, ele era produtor, não sei se ele ainda é, mas da Globo, da TV Com. Ele produzia de tudo. Natal Luz de Gramado. Até a abertura da Olimpíada ele teve participação em um monte de programa. Mas eu conheci ele através do FICA, esse festival que eu falei do Anchieta. Eu participei do 13º e 14º. Ele participou de todos esses 14. Depois parece que ele já saiu, daí ele não estava mais. E hoje acho que até continua o FICA. Mas isso foi em 92, 93. Então eu conversei muito com ele sobre o FICA. Né? Ele até tem vídeo no canal dele sobre, acho que 3 ou 4 vídeos sobre o FICA também. Num deles até eu dei meu depoimento. Então fica meu agradecimento também para o Edson. João Antônio Araújo, um cara que eu fiz também um bate-papo. Para quem é aqui do Sul vai lembrar dele, quem é mais antigo vai lembrar ele fazer as propagandas do Teva. Jaquetas reversíveis do Teva, o careca do Teva. Então, esse cara toca também, canta, muito gente boa. O João também deixa meu agradecimento. Depois eu falei com ninguém menos do que Mu Carvalho, tecladista do Acordo Som, um dos maiores tecladistas do país. Mu, eu agradeço muito também por tu ter conversado comigo, ter tirado esse tempo para conversar. Mu, um cara, gente finíssima, ama progressivo também, toca demais. E o Cláudio Dausberg também, do Piano Orquestra, um pianista assim absurdo, incrível,
Tanto que o cara foi convidado pela Filarmônica da Rússia, se não estou enganado, de Moscou, eu acho, para tocar. Então o cara é um monstro também. Agradeço muito também para o Cláudio Dalsberg, por esse bate-papo. Depois desse aí, eu fiquei um tempão sem fazer esse tipo de bate-papo, eu não fiz mais. Agora, pouco tempo atrás, eu fiz um nesse molde, assim, com o Miguel Bragioni, porque esse cara me impressionou. Ele tem mais de 150 mil discos de vinil. Eu acho que ele é o maior colecionador de discos de 78 RPM do Brasil. Ele tenta ter todos. Não que ele tenta, ele já me falou, ele quer ter o máximo possível. Mas eu acho que quer. Eu acho que ele não vai descansar enquanto não conseguir todos os 78 RPM. Então, é louvável o trabalho dele, mas ele tem de 78 rotações, se não me engano, 20 ou 30 mil, ele me falou. Todo o resto é LP. Então, fiz um vídeo nesse mesmo molde, eu perguntando para ele e tal. Cara, gente finíssima também, o Miguel. Depois que eu fiz esses bate-papo, sem contar esse do Miguel, aí eu pensei, poxa, eu quero quero ter mais liberdade para falar sobre as bandas. Primeiro assim, eu tinha que achar um cara que aceitasse conversar comigo, arrumar tempo para que nós dois pudéssemos também, e saber o que perguntar e tal. Eu pensei, não, eu quero falar uma coisa que eu queira falar sozinho, uma coisa que não dependa de mais ninguém para falar. Sobre música, claro. E aí, o que eu pensei? Pô, vou falar sobre a minha banda do coração, que é o Rush. O que eu mais gosto? Fala todos os discos deles de uma vez. E aí que veio a playlist, veio esse tema, né? Introdução ao rock progressivo. Que eu falei sobre o que eu pego uma discografia inteira da banda, falo sobre cada disco e dando a minha opinião. E isso aqui, não a minha opinião, explicando mais ou menos para quem conhece um pouco do progressivo, um pouco da banda ou não conhece nada, explicando, ó, essa banda tem, nesse disco tem umas músicas mais prog, no outro não tem nada, no outro é totalmente prog. E no final da discografia eu dizia um caminho, ó, o bom é começar por esse disco, depois esse. Então eu fiz isso com o Rush, fiz 9 aqui. Emerson, Lake and Palmer, Yes, Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Jethro Tull, Focus e Gentle Giant. Então falei sobre toda a discografia de todos eles, até os primeiros começaram a ficar muito comprido. Quando eu vi, eu estava falando cada vez mais sobre cada disco, então eles ficaram cada vez mais compridos os vídeos. E aí me falaram, pessoal, eu não tenho problema nenhum com vídeo comprido, eu estou trabalhando, eu boto e fico ouvindo, né? Mas tem gente que não tem tempo, não consegue. Daí eu comecei a dividir em partes. Mas também todos que estão divididos, eu tenho ele inteiro também. Eu juntei e fiz inteiro. Bom, além, como eu falei, aqueles moldes de bate-papo, né? Era tipo entrevista. Eu comecei a fazer bate-papo um pouco diferente, que daí era mais legal de fazer. Só que assim, ó, o que acontece? Eu não tinha pensado em fazer isso. Um dia me deu um estalo, eu pensei, não, eu vou entrar em contato com esses caras aí que tem um canal de YouTube que falam sobre música também, vamos trocar uma ideia, de repente eu comento do canal deles, eles comentam do meu e tal, dá uma ajuda, né? Mandei e-mail para 9, acho que foram 9 ou 10, acho que foram 9 desses caras aí. Um me respondeu, e esse um é o Wagner Xavier. E aí o que acontece? Começamos a bater papo, cara, gente finíssima, muito gente boa. Comecei a ver mais o canal dele, aprendi um monte, o cara conhece muita coisa. E aí eu pensei, pô, que vontade de conversar com esse cara online, né? Fazer um bate-papo com ele. Só que de outra maneira. E aí ele mesmo que deu a ideia. Vamos fazer assim, cada um pega 6 discos e comenta sobre eles. Pensei, poxa, eu nunca tinha pensado em fazer assim. E aí a gente fez um monte de bate-papo nesse sentido. Só banda dos anos 60, só banda obscura, bandas de um único país. Fizemos alguns, né? E aí eu comecei a entrar mais no canal dele, comecei a ver e comentar. E num desses vídeos dele, o Cláudio Appel escreveu, esse Cláudio, o que eu sempre comento também, né, nos vídeos, o Cláudio Appel escreveu ali, quem sabe podia me convidar para o Ilha do Rock, porque eles fazem aquelas lives, como é que é o nome? Hoje é dia de Rock Bebê, é o nome. Cada mês eles fazem uma live com alguém que tem um canal. Até então eu não conhecia o Ilha do Rock. E aí eles me convidaram, daí eu participei, então tenho que agradecer aqui muito pelo Wagner, gente finíssima, cara fora de série, e o Cláudio também, cara assim fantástico, todo o pessoal do Ilha do Rock também, então eu participei com eles, dessa live com eles, além do Cláudio, o Lídio, o André e o Wagner também tá lá, e o Carluxo, que eu ainda não consegui falar com ele pessoalmente, não consegui fazer nenhuma live com ele, né, pessoalmente com nenhum deles. Bom, aí depois disso aí, eu convidei o Cláudio para fazer um bate-papo só eu e ele. E aí fizemos também, foi bem legal. Daí eu pensei, pô, por que não fazer com esses dois aí junto? Aí quando a gente começou a fazer os três, né? Eu, Cláudio e o Wagner, a gente fez um monte de vídeo junto aí.
ranking de banda, de disco de banda e tal. Assim, eu aprendo muito com esses caras. Depois disso, então, eu consegui para eles, para o pessoal dele do rock, o contato do Mu Carvalho. Então, eles foram fazer também uma live com o Mu Carvalho e aí me convidaram para participar. Então, eu participei dessa também, tá aqui no canal, foi lá no canal deles, mas tá aqui no canal, assim como a outra live que eu fiz com o Ilha do Rock, tá aqui no canal também. Depois desse, eles me convidaram para uma outra com o tecladista do Caravela Scarlatti, o Ronaldo Rodrigues, monstro no teclado, toca muito, gente finíssima também. Tá lá também, mas botei aqui no meu também. E o último bate-papo até então que eu fiz, até hoje pelo menos, última live, assim, em outro canal, não último bate-papo, última live em outro canal, o It's Only Rock and Roll, canal do Carlos Gobato. Então, Carlos, também te agradeço muito. Carlos é um cara muito gente boa também. Agradeço muito para ele. Fizemos uma live lá, eu, ele e o Cláudio e o Wagner também, nós três, mas ele no canal dele. Botei aqui também no meu, tá aqui na playlist de bate-papo, então esse com o Carlos. Fizemos sobre progressivo também. Nesse meio tempo, intercalando com um monte de outro vídeo aí, vieram aqueles discos indispensáveis. Por que eu tive essa ideia? Introdução ao rock progressivo é um geralzão de cada banda que eu fiz, né? Então eu fiz sobre aquelas 9 bandas, como eu comentei. E aí eu pensei, poxa, tem tanta outra banda maravilhosa, não vou falar sobre elas só porque tem 1, 2 discos, né? Não, vou ter que fazer uma coisa diferente. Então surgiram os discos indispensáveis. Então muita banda tem 1, 2 discos, algumas tem mais e tal, mas não chega a 20, que nem aquelas que eu fiz nos introduções aqui. E aí eu comecei a falar sobre 2 discos por vídeo. Então esse disco indispensável tem um monte de vídeo que eu fiz. Fazia dois discos por vídeo, depois o tempo começou a apertar um pouco, comecei a fazer 1 por vídeo. Então vou dar a lista rapidinha aqui de todos que eu já fiz. Cherry Fife e Lovo de Colombo, Armando Tirelli e Estructura, Abacus e Camel, Bubu e José Cid, 2 discos do Solaris, Alpha Taurus e Quella Vecchia Locanda, Deep Purple e Rainbow, Ache e Tabula Rasa, 2 do Led Zeppelin, 2 do Iron Maiden, East of Eden e Taco, Agamenon e Eleuteron, Albatross com 1S e Albatross com 2S, Think e Troia, Nine Days Wonder e Rufus Ufal, Iron Duke e o Omega, Bacamarte e Piri, Bram Stoker e Brimstone, Anglagard e Triunvirá, Marillion e Fish, Fish não vocal, a banda Fish mesmo, Banco del Mutuo Soccorso e Premiata Forneria Marconi, Leorme, Museu Rosenbach, A Cor do Som e Som Nosso de Cada Dia, e então daqui para frente é um disco por vídeo. Far East Family Band, Atomic Rooster, Can, Wishbone Ash, Bilheto per l'Inferno, Alas, Asturcon, Ana Cruza, Aquila, Ark e Asgard. Se não estou enganado, são mais de 40. Acho que são mais de 40 vídeos aqui. Não disco são mais, porque os primeiros tinham 2, né? Bom, o que eu fiz então? Introdução ao rock progressivo é um geralzão sobre cada banda. Discos indispensáveis sobre um disco de alguma banda. E depois eu comecei a fazer sobre a música em si. Então eu fiz 5 vídeos com músicas de mais de 20 minutos. Então eu peguei 25 músicas dessas com mais de 20 minutos e fiz 5 vídeos. Cada vídeo com 5. Eu não vou listar todas elas também. Além disso também tem os top 10. Então na playlist tem ali top 10 de músicas, não de disco. E aí um ranking que eu fiz, né? Um ranking de momento, assim, naquele momento as 10 melhores músicas de cada banda. Então quais são? Rush, Emerson Lake & Palmer, Yes, Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Jethro Tull, Focus, Gentle Giant. Esses 9 primeiros estão na mesma sequência do Introdução ao Rock Progressivo. Amon Düül 2, After Crying, Supertramp, Led Zeppelin, The Police, Deep Purple, The Cure, Dire Straits, AC/DC, Beatles e The Doors. Sendo que o Beatles foi a única banda que eu não consegui fazer um ranking. Eu peguei 10 que eu considero o mesmo nível, porque eu não consegui fazer. Realmente não dá. Então vamos lá, rapidinho aqui. Outras playlists que eu fiz então. Eu fiz vários vídeos, 7 partes eu fiz, alguns CDs da minha coleção. E também fiz um com toda a minha coleção do Rush. Outro que é alguns DVDs da minha coleção, 2 partes. Fiz um vídeo sobre o rock progressivo italiano, falando de 37 bandas. Um outro que é rock progressivo ao redor do mundo, 37 bandas de países diferentes. 65 discos que fizeram 50 anos agora em 2023, também fiz um assim. Chegou a passar de 100. Daí eu fui diminuindo, mas não consegui fazer 50, então ficou 65 discos.
Aí quando saiu o disco novo do Jethro Tull, Hook Flute, aquele eu já fiz um vídeo sobre as minhas impressões sobre esse disco. Logo depois, então, veio a novidade, eu fiz um vídeo sobre novidades, que uma é a viagem que eu ia fazer para a Itália, e a outra que eu estava entrando na Rádio Prog Sky. Né? A Rádio Prog Sky, eu estava entrando na mesma época que eu estava, um pouquinho antes de eu ir para a Itália. Então, por isso que eu sempre faço as propagandas lá da Rádio Prog Sky, no meu programa lá e tal. Foi a partir dali, então, que eu entrei. Sobre a viagem para a Itália, então, isso rendeu 3 vídeos. Um deles é a visita ao Anfiteatro de Pompeia, um sonho realizado. Outro deles é uma conversa que eu consegui conversar com o Carlo Bordini, o baterista do Cherry Five, que é, na minha opinião, o melhor disco italiano. É o que eu mais gosto, é o do Cherry Five, consegui conversar com o cara. E aí também tem que fazer alguns agradecimentos. Primeiro, claro, para o próprio Carlo Bordini, gente finíssima também. O Max, que é um italiano que mora em Roma, que foi quem conseguiu o contato do Bordini para mim, que marcou o dia, o lugar e tal. Agradeço muito para o Max. O Márcio Sá, aí aqui do Brasil, o cara que fez o contato com o Max. Então, o Márcio aqui do Brasil, outro cara que é incrível, fantástico. Agradeço muito para ele. Fábio Costa, o cara que eu estou sempre falando lá nos programas da Prog Sky, sempre comento que ele tem um programa lá também nos domingos, sempre faço a propaganda do canal dele. O Fábio, que me botou num grupo de WhatsApp, que nesse grupo eu conheci o Márcio Sá, que então passou para o Max e tal. E aí eu cheguei no Carlos Bordini. E o Carlos Vaz, da Prog Sky, que dá para dizer dono lá, né? Que o cara, gente boa também, que me recebeu de braços abertos, deu uma baita força para eu criar, então, para eu fazer então esse programa, o Rock Progressivo e Além, lá na Prog Sky. E o terceiro vídeo lá da Itália foi a visita à gravadora Black Widow em Gênova, também indicação do Márcio Sá. Bom, aí saiu o disco do Yes, o Mirror to the Sky, fiz um vídeo também com as minhas impressões sobre ele. Passou um tempo, me deu um estalo, assim, que eu lembrei que eu tinha, faz uns 15 anos para mais, eu tinha impresso. Tem um documentário do Rush, um livro que se chama Rush Visions, que é de 87, se não me engano. Toda a história do Rush até ali. E eu tinha impresso os 4 primeiros capítulos em português. Eu nunca mais achei na internet, mas eu achei ele aqui em casa, achei a impressão. Eu tenho todos eles em inglês, eu acho, mas em português só os 4 primeiros. Eu não achei mais na internet isso aí. Daí o que eu fiz? Eu resolvi divulgar essa história, porque tem muito detalhe. Para quem conhece, tem o Beyond the Light Stage, que é um documentário muito bom, assim, bastante detalhado da banda. Não tem um monte de detalhe do Rush Visions, não tem nesse documentário. Então, eu fiz esse vídeo divulgando esse monte de detalhe, alguns aparecem ali, mas muita coisa não tem no Beyond the Light Stage. Então, eu fiz em 4 partes, uma para cada capítulo. Depois disso, então, eu recebi um convite aqui muito legal do Lúcio Brancato, cara também que eu tenho que agradecer muito, Lúcio, gente boa pra caramba, ele tem um canal aqui no YouTube que é o Autos Plays. Ele convidou um monte de gente aí para fazer vídeos sobre os 10 discos que mais ouvem. Eu entendi errado e eu achei que eram os que mais ouvi na vida. Mas tá valendo, eu fiz o vídeo sobre isso, os que eu mais ouvi, mas é mais ou menos os que eu mais ouço também ainda. Então fica o agradecimento pro Lúcio, bem legal essa iniciativa aí. Depois, ouvindo The Man on the Journey, do Pink Floyd, eu resolvi ir um pouco atrás, ler um pouco mais, porque eu acho tão misterioso esse show. E aí eu descobri muita coisa, até tem um livro que eu tenho que fala alguma coisa, mas outras coisas pela internet. Fiz um vídeo explicando melhor, até para mim mesmo, para eu mesmo entender melhor o show, e divulguei isso aí também. Um show bem interessante, The Man on the Journey. Depois mais 2 vídeos sobre shows indispensáveis, não discos indispensáveis. Um é o Supertramp Live em Munique, o outro Rush Exit Stage Left. Depois eu peguei uma ideia de um cara no Facebook, até perguntei para ele, posso botar teu nome nos créditos, porque a ideia foi tua, ele aceitou numa boa. Bandas que lançaram 3 excelentes discos em sequência, então eu fiz em 3 partes também. E por último agora, semana passada, a minha opinião sobre o The Dark Side of the Moon Redux, do Roger Waters. Esse foi o último vídeo que eu fiz até hoje, então até esse que eu estou fazendo agora. Por enquanto, a história do meu canal é essa. Mais uma vez, agradeço muito a todos os envolvidos, os inscritos e todo esse pessoal que eu agradeci durante o histórico que eu fiz. E vamos ver se o canal continua crescendo, se cresce mais. Quem quiser ajudar aí, curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Como eu sempre digo aí no começo, dessa vez eu estou falando no fim.
será muito bem-vindo, estará ajudando bastante. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!